Bom dia para você que está ligado no programa Falando Sério da Rádio Interativa. Eu sou Augusto Diniz, jornalista da rádio, e volto hoje com mais uma entrevista com um dos candidatos a prefeito de Goiânia. Hoje eu recebo o presidente estadual da UP e candidato a prefeito de Goiânia, Fábio Júnior. Bom dia, Fábio Júnior, tudo bem? Bom dia, tudo bem com você? Eu estou bem demais. Então, vamos começar a entrevista agora, que tem duração de 15 minutos, e eu começo a contar o tempo agora. Fábio Júnior, você é candidato por um partido novo, o UP. Fala para o nosso ouvinte da Interativa do Falando Sério, o que vem a ser esse partido que foi criado há menos de um ano? Então, a Unidade Popular surgiu como uma alternativa, né? O planejamento para sua fundação surgiu lá em 2013, quando teve aquelas grandes manifestações, e a gente acreditava que a alternativa que o povo brasileiro buscava era justamente com mais investimentos públicos, né? Em saúde, em educação, em moradia, mais ou menos a contramão do que aconteceu de lá para frente, né? A maioria das pautas que a população levou para a rua não foram atendidas, pelo contrário, né? Piorou bastante algumas delas. Então a gente manteve o nosso propósito de fundar o partido, né? E de apresentar essa plataforma nas cidades, nos estados, nas próximas eleições. Então é um partido composto por movimentos sociais e a principal agenda são os serviços públicos. Fábio Júnior, você é presidente estadual do partido em Goiás e você é o candidato mais novo nessas eleições. Você tem 25 anos. O candidato mais novo depois de você é o candidato Vinícius Gomes do PCO, que tem quase 35 anos, são quase 10 anos de diferença. Como é que é disputar uma eleição majoritária para a Prefeitura de Goiânia sendo tão novo? O que o eleitor pode esperar do senhor? Olha, eu acho que as pessoas, elas pensam muito nisso mesmo, né? A gente conversa muito com a população nas feiras, nos terminais, e eles sempre destacam a questão da gente ser muito jovem. A gente acredita que isso não é um problema de maneira nenhuma, né? Porque nossas propostas, elas são bem embasadas, né? Elas são baseadas em estudos. A gente tem apoio de pessoas que estudam, por exemplo, a questão da reforma urbana aqui em Goiânia, como arquitetos, geógrafos, engenheiros. Então, a gente está bem equipado nesse sentido. E a questão de ser jovem na política, eu acho que é algo fundamental, porque a gente vem passando, né, por um período onde a população anseia por renovação, mas ao mesmo tempo não vê muitas alternativas, né, ou alternativas boas que realmente representem seus interesses. Então a gente se coloca nesse sentido, não só aqui, mas nacionalmente, lançando várias candidaturas jovens para a gente tentar participar desse processo de inovação e colocar realmente uma alternativa para a população, né? A chapa ela é nova, Fábio Júnior, não só na sua candidatura para prefeito, mas também na candidata a vice-prefeita de Goiânia. A Aline Marinho ela tem apenas 21 anos, é estudante de Relações Internacionais. Como é que vocês se conheceram e, vindo do movimento estudantil, quem são esses movimentos que apoiam a candidatura de vocês? Certo. Assim, para além do movimento estudantil, no movimento estudantil tem o pessoal da UFG, o pessoal do IF e alguns colégios, né? Mas para além do movimento estudantil, a gente tem um movimento de ocupações urbanas que atua tanto aqui quanto em Aparecida, né? O movimento defende a reforma urbana, defende a pauta da moradia. Tem o movimento de mulheres Olga Benário, e também tem o movimento Luta de Classes, né? Que é um movimento sindical. Então, tudo isso formou a Unidade Popular e tudo isso tem atuado junto à candidatura para a gente tentar conseguir alcançar o máximo de goianienses nessas eleições. E eu conheci a Aline no movimento estudantil, na universidade, e ela sempre estudou e trabalhou, e esse é o perfil da nossa juventude hoje, né? É um perfil de jovens que estudam e que trabalham para ter que complementar a renda. Então, ela já foi vendedora, já foi atendente, já trabalhou no telemarketing, e eu já trabalhei de motorista de aplicativo, tô parado agora por conta da campanha. Mas a gente acredita que é o perfil, inclusive, dos próximos anos, né? Por isso que a gente acredita que a gente tem um perfil que é um perfil que dialoga muito com a realidade da juventude, que é estudante, que é trabalhadora, que é a grande maior parte da juventude, né? Esse privilégio, hoje em dia, de apenas estudar é um privilégio para poucos. É por esse perfil que vocês disseram de serem trabalhadores liberais, o senhor foi motorista, né, de transporte aplicativo, disse que está parado agora por causa da pandemia, da dificuldade de conseguir passageiros por aplicativo. Como é que vocês pretendem transformar isso em propostas, por exemplo, na área econômica, pensando que a gente ainda vai ter um impacto muito grande da pandemia, não vai ter saído da pandemia em 2021 se o senhor for eleito prefeito, e pensando também que a gente pode ter aí o fim do auxílio emergencial a partir de janeiro?
Então, a gente tem um arcabouço de propostas que elas beneficiam todo o conjunto da sociedade, que é o básico, né? São as propostas em torno do emprego e da renda. E, na nossa opinião, para a gente conseguir uma retomada da economia em todos os setores, primeiro, e principalmente nesses setores que a gente trabalha, que é o de serviços, primeiro a população precisa recuperar tanto seu emprego quanto sua renda. Então, a gente tem tanto um planejamento com relação a investimentos públicos que vão reaquecer a economia, quanto um planejamento com relação ao desenvolvimento de novas vagas de emprego na capital, né? Desenvolvimento de um parque tecnológico, desenvolvimento de um setor, né? Uma região que possa se transformar num parque industrial. E a gente acredita que um projeto, né, que visa ser totalizante, ele passa primeiro pelo trabalho. Então, o trabalho é a nossa pauta central, junto com a questão da reforma urbana, né? A reorganização da cidade, o planejamento da cidade. A plataforma do senhor, Fábio Júnior, se chama Goiânia para quem constrói Goiânia. Essa ideia é pautada nos trabalhadores mesmo, nas pessoas que trabalham e vivem na cidade. E o que vem a partir dessa plataforma? Então, a gente acredita que hoje, por exemplo, a gente enfrenta alguns problemas na organização da cidade em decorrência da especulação imobiliária. Então, a gente tem, por exemplo, regiões centrais em Goiânia que poderiam estar sendo utilizadas tanto pela prefeitura, né, em programas sociais, como o programa de habitação, ou até na expansão mesmo de serviços de saúde, serviços de educação, e hoje elas ficam concentradas na mão de poucas pessoas que estão ali especulando, né, ou que quebraram e estão esperando esses imóveis valorizar. A região central de Goiânia tem mais ou menos 500 imóveis vazios. Então, a gente propõe uma intervenção da prefeitura nesses imóveis, por exemplo, para atender essa população de Goiânia que constrói efetivamente Goiânia. Porque hoje a população que trabalha na região mais central, ela está na periferia, aí ela tem uma dificuldade enorme com o transporte, ela tem uma dificuldade enorme com saúde, com educação, e o emprego dela, enfim, é longe, né? Ela passa grande parte do dia dentro de um ônibus, correndo em um risco de vida com essa situação da pandemia. Então, quando a gente diz que Goiânia é para quem constrói Goiânia, é que a gente quer que a cidade em si ela tenha um enfoque de volta aos trabalhadores que construíram ela, né, e que constroem no dia a dia, e pare de privilegiar uma minoria que ocupa posições estratégicas dentro da cidade e especula com essas posições, né? O que o senhor pensa em fazer na área da saúde, pensando que a gente ainda está na pandemia, em 2021 a gente ainda não vai ter saído dela, somente porque a gente não sabe quando a gente vai ter ou se vai ter uma vacina aprovada para prevenir as pessoas da Covid-19. Então, olha, a gente acompanhou vários casos aí onde a situação tá dramática. A gente pega, por exemplo, o caso de Campinas, que dia sim, dia não, estava faltando um médico. E a gente foi lá conferir, e ao invés de médico, a gente encontrou a GCM lá na porta, para impedir que houvesse tumulto, algum tipo de contestação por parte da população. E essa é a realidade de grande parte das unidades de saúde aqui de Goiânia. Por conta da questão do Covid, mas não só por isso, houve também um pedido de demissão em massa de trabalhadores da saúde, por conta de problemas relativos à remuneração, por conta da falta de insumos, né? Porque nenhum que é médico quer trabalhar para ver as pessoas morrerem. E houve uma série de problemas, o sistema de saúde realmente está numa situação muito ruim aqui na cidade e a gente acredita que para melhorar não tem outra saída, a gente tem que voltar a contratar mais médicos. Então é fundamental que abra novos processos de contratação e a expansão da rede. Hoje, alguns CAIs, como no Riviera, atendem vários bairros da região, fazendo com que a própria população local, que era para ser atendida pelo CAIS, ela fique desguarnecida, né? Como a gente resolve isso? É restringindo o acesso? Logicamente não, a gente tem que expandir a rede de saúde. Então, expansão da rede de saúde, né, em infraestrutura, mas também internamente, com mais investimento para compra de insumos, compra de leito, compra de equipamento técnico, eu acho que é fundamental, porque o SUS ele já é completo no sentido do planejamento, mas muitas das vezes falta esses insumos, né, falta dinheiro para conseguir investir. E as OS fazem um desserviço aqui na nossa capital, né? Porque a OS geralmente ela tem vários tipos de problemas aí envolvendo contratações, envolvendo prestações de serviço. A gente acha que tanto a nível estadual como municipal, a gerência desses hospitais, dessas unidades de saúde, elas têm que ser pública, né? E ela tem que passar por uma constante auditoria aí, porque esse período de pandemia veio muito recurso e a gente não viu muito bem esse recurso ser aplicado. Se o senhor for eleito, tiver a oportunidade de ser eleito prefeito, o senhor provavelmente vai ter que lidar com várias obras que estão em andamento e provavelmente não vão ser concluídas até o dia 31 de dezembro. O que o senhor pretende fazer com essas obras e quais o senhor avalia que são importantes para Goiânia? Assim, não tem muito o que fazer, a gente tem que concluir elas, né?
Eu acho que qualquer discurso que fuja isso está sendo um discurso muito demagógico, porque a gente não pode deixar uma obra inacabada, né? Tem diversas pessoas que estão dependendo daquela obra ali, seja do ponto de vista de mobilidade, seja do ponto de vista de emprego e de renda. Então, a gente tem que concluir elas. Mas, na nossa análise, hoje existem obras em Goiânia que não precisariam estar sendo realizadas, né? O governo municipal ele prioriza muito as regiões mais centrais e esquece da periferia. A gente acompanhou, por exemplo, durante a pandemia, a reintegração de postos lá no São Marcos. E essa reintegração de postos se deu num terreno que era da prefeitura e que há 17 anos se promete que lá seria construído um CIMEI. Então, assim, 17 anos esperando o serviço público chegar. E ano a ano a prefeitura prioriza obras, né, grandes obras aqui na região central. A gente acha que isso é equivocado. A gente tem que resolver o problema de mobilidade não com mais viaduto, né, não com mais infraestrutura que expanda a via rodoviária, mas justamente fortalecendo o sistema público de transporte, fortalecendo o transporte alternativo. E se a gente não consegue passar por isso, o centro de Goiânia vai passar por uma constante reforma, porque ele não vai conseguir comportar ano após ano o incremento de mais carros, né? Então a gente tem que começar a pensar como que a gente vai tirar esses carros da rua e aí é fortalecer o transporte público, é fortalecer outros transportes e priorizar os investimentos públicos nas regiões mais periféricas que não tem nem o básico, né? Não tem o CEMEI, não tem um posto de saúde, não tem às vezes nem linha de ônibus e aí a gente vai ficar a vida toda fazendo obras nas regiões centrais. Isso é um absurdo, na nossa opinião. Fábio Júnior, o senhor citou fortalecer ou incrementar o transporte alternativo na rede pública de transporte coletivo de Goiânia ou da região metropolitana negociado com as cidades vizinhas. Que transporte alternativo é esse e como é que o senhor pretende implementar? Qual é essa proposta? A gente defende que a prefeitura de Goiânia ela faça um modelo que seja parecido realmente com o Uber, com a 99, que seja um modelo de aplicativo, inclusive com a própria Citybus que aderiu a esse sistema, né? A prefeitura ela organiza um aplicativo para a gente conseguir organizar tanto trabalhadores, né, motoristas de vans, quanto de carros convencionais, né? E posso utilizar esse aplicativo, inclusive, para concorrer com essas empresas. A gente acha que isso é possível, essas empresas elas têm uma alta taxa de lucro. Se essa alta taxa de lucro, ao invés de ir para a empresa, retornasse, por exemplo, para o trabalhador do transporte que trabalharia para essa empresa pública, enfim, conveniada, que poderia gerir o transporte aqui na capital, a gente conseguiria, inclusive, garantir direitos aos motoristas, tanto do transporte, seja de van, seja de carro convencional. Então, o que a gente precisa para isso? Precisa de um capital inicial para conseguir criar essa tecnologia, né? E eu acho que é o futuro, não só em Goiânia, mas a nível nacional, a gente precisa ter tecnologias como essa, de aplicativos, nacionalizadas, porque a gente não pode continuar mandando toda a nossa renda para o exterior, né? Porque a Uber, essa taxa de lucro que eles recebem, vai para o estrangeiro, vai lá para a Alemanha, para os países que são sede, sendo que a gente poderia estar, na verdade, retornando ela para o trabalhador brasileiro, para o trabalhador goiano, para ele consumir aqui e mover a economia aqui. Agora, Fábio Júnior, como é que é, numa primeira candidatura, num partido novo, que ainda não tem um ano desde que foi autorizado pelo TSE a existir, participar de uma campanha em que o partido, por ser novo, não tem bancada na Câmara de Deputados, então por isso não tem tempo de rádio e TV. Isso dificulta o acesso à população? Isso dificulta que o eleitor saiba que o senhor é candidato? Com certeza dificulta. Eu encontrei ontem um entregador com quem eu tinha conversado no início da campanha e ele estava me falando, olha, eu estou fazendo campanha para você todos os dias, mas muitas das pessoas, quando eu falo sobre você, não te conhecem ainda, não te viram na televisão, não te viram no rádio, o que está acontecendo? Aí eu tive que explicar para ele, né, olha, a gente não tem tempo de TV, a gente não tem tempo de rádio e, infelizmente, restringe bastante nosso alcance à população. A gente tem conseguido, em certa medida, romper isso por meio das mídias sociais, por meio do contato presencial nas feiras, mas é algo que ainda é muito difícil para o partido. Então a gente acha que essa reforma ela é muito ruim nesse sentido porque ela dificulta os partidos pequenos, né, de terem espaço e a gente tenta resolver isso com a organização mesmo, a organização de feirantes, a organização de pessoas no telemarketing, a organização de vendedores na rua, autônomos, né, motoristas de aplicativo. Então juntando todo mundo para participar do projeto para criar realmente uma forma alternativa de chegar ao povo. A gente está chegando ao final, vou fazer uma pergunta rápida e peço que o senhor seja sucinto. A palavra socialismo assusta o eleitor de alguma forma e por quê?
Eu acho que assusta por conta das fake news, né? A maioria dos trabalhadores não conhecem o que é o socialismo, não entendem que é uma proposta para o próprio bem deles, né? Para melhorar suas condições de vida. No mais, eu queria agradecer o convite, pedir às pessoas para conhecerem, acompanharem pelas redes sociais Fábio Júnior UP no Twitter e no Instagram e Fábio Júnior UP Gin no Facebook. Agradecer o convite também do Augusto Diniz, agradecer pelo papo, acho que foi importante e é mais um meio de atingir o eleitor, né? Fundamental para o processo democrático. Obrigado, Fábio Júnior. Muito obrigado pela entrevista. A gente fica por aqui nessa entrevista, na série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Goiânia, e na próxima edição do Falando Sério, eu volto com mais um candidato a prefeito de Goiânia. É com você, Zé Luiz.